Bom, primeira coisa é o conceito de úlcera, tá? Então, úlcera é uma lesão que se estende através da muscular da mucosa. Passou a muscular da mucosa é úlcera. Não alcançou a muscular da mucosa é erosão. E qual a diferença entre úlcera e erosão? É que erosão não cicatriza. Seja erosão já mostrando a camada da sua mucosa, seja somente aquela erosão com depósito de hematina ou vermelha. Então, diferença de úlcera e erosão. Talvez a gente... úlcera e erosão, a diferença é essa, tá? Isso pode ser alguma coisa, como eu te falei, um fator confundidor. Em relação à epidemiologia, úlcera duodenal é muito mais comum do que a úlcera gástrica. A úlcera duodenal, obviamente, na primeira porção do duodeno, a úlcera gástrica na pequena curvatura antral, mas difere na idade, tá? Então, a úlcera duodenal é muito mais comum em adultos mais jovens. A úlcera gástrica, muito mais comum em pessoas de mais de 50 anos, mais em mulheres, usuários de anti-inflamatórios não esteroidais. E uma coisa muito importante, outra coisa que pode ser pegadinha de prova. A úlcera ocorreu declínio das lesões ulceradas nos últimos anos? Sim, né? Depois da questão do Helicobacter pylori, erradicação da bactéria, a úlcera vem caindo muito, né? Quem é assim bem mais antigo, né, vai lembrar que antes se operava muita úlcera, vagotomia super seletiva, não sei o que. Quando eu entrei na faculdade de medicina era o boom, era falar disso aí, né? Hoje não, hoje não tem tanta úlcera, né? Mas, olha lá, as taxas de complicações não tiveram uma redução muito grande. Por quê? O pessoal está vivendo mais, pessoal mais idoso, muito uso de anti-inflamatório, muito uso de aspirina, ácido acetilsalicílico. Então, essa é uma questão importante, tá? A fisiopatologia. Dentro da fisiopatologia, da secreção de ácido do estômago, tem muita coisa que as pessoas podem abordar. E como é que isso funciona? Na verdade, essa secreção de ácido, através da célula parietal, ela tem 3 receptores. Um receptor para histamina, um receptor para gastrina e um receptor para acetilcolina. Esses 3 receptores, quando estimulados, vão secretar ácido clorídrico. E quais são os inibidores desses receptores? Obviamente, se a gente usar uma atropina, a gente vai bloquear a acetilcolina. Se a gente usar um bloqueador H2, vai bloquear o receptor da histamina. Essa histamina, geralmente, ela é produzida pelas células enterocromafins, ou enterocromafins-like, ou simile, que existem na mucosa gástrica, tá? Então, esse estímulo dessas células é que produz a histamina que vai levar à secreção de ácido. E o receptor da gastrina, que obviamente é estimulado pela gastrina, e inibido pela somatostatina. A somatostatina é produzida pelas células D. Essas células D são acionadas quando tem muito ácido no estômago. São estimuladas a produzir inibidores da secreção da gastrina. Certo? Então, bem específico. 3 receptores na mucosa, na célula parietal, histamina, acetilcolina, gastrina. Inibição da secreção de gastrina, somatostatina. Tá? Inibição dos receptores de histamina pode ser com medicamentos do tipo atropina ou bloqueador H2. E isso dá essa dinâmica toda, né, da produção de ácido, né, em que esse pH do estômago vai regular, na verdade, a secreção da célula parietal. Tá? E a gente pode bloquear essa célula parietal, não só através dos seus receptores, como bloqueador H2, como a gente pode bloquear na bomba de prótons, na bomba que secreta, troca o potássio pelo H+. O H+, você vai se ligar com cloro, Cl-, formar o ácido clorídrico. Tá? Por isso é que o inibidor de bomba é muito mais potente do que o inibidor H2. Porque o inibidor H2 vai bloquear um receptor. O bloqueador de bomba de próton vai bloquear a secreção do ácido lá no polo da célula, na bomba de prótons, que troca o íon H+ pelo hidrogênio, tá bom? Bom, fisiopatologia. Fisiopatologia tem algumas coisas que podem confundir.
A fisiopatologia é uma equação de agressão e defesa desse epitélio, tá? O Helicobacter, ele atua nos ambos lados dessa equação. Por exemplo, o Helicobacter é capaz de diminuir a produção de prostaglandina e EGF. EGF é o fator de crescimento epitelial. E a prostaglandina, ela estimula a produção de muco, bicarbonato, a hidrofobicidade do muco, quer dizer, o muco capaz de ser mais ou menos responsível à ação da água, regula o fluxo sanguíneo e a replicação do epitélio. Portanto, esses fatores são protetores do epitélio. O Helicobacter pylori pode diminuir tanto a prostaglandina quanto o EGF, diminuindo assim, ou facilitando assim a agressão. Assim como a gente tem também, como eu falei, a gastrina. A gastrina é liberada após a ingestão de alimento, tem um liberador da gastrina chamado GRP. Esse GRP ele vai ser estimulado logo após a ingestão do alimento, e isso faz com que a célula produza gastrina. A infusão de GRP em pacientes Helicobacter pylori positivo produz 3 vezes mais gastrina do que em pacientes que não têm Helicobacter pylori. Ou seja, o paciente com Helicobacter pylori ele tem uma hipergastrinemia basal e que a célula G é muito mais responsiva ao hormônio liberador da gastrina, tá? Outra coisa é o pepsinogênio. O pepsinogênio, isso não é bem por conta do Helicobacter, mas por conta de características genéticas. Tem pessoas que têm mais pepsinogênio, outras têm menos pepsinogênio. Mas o Helicobacter pylori também produz um aumento, né, de pepsinogênio 1 e 3. O pepsinogênio, a pepsina tem uma atividade proteolítica, ela vai lesar as proteínas celulares. E no caso dos pacientes ulcerosos, nós vamos ter, através desse mecanismo de hipergastrinemia, nós vamos ter através do aumento da produção de gastrina, através do aumento do pepsinogênio 1 e 3, nós vamos ter nesses pacientes ulcerosos maior produção de úlcera e maior produção de pepsina. E o Helicobacter tem muito a ver com isso. Esse é o resumo, mais ou menos, dessa agressão, defesa, reparação. Tá? Agressão ao epitélio. O ácido, sem ácido não há úlcera. Isso foi dito em 1910. E esse aforisma persiste até hoje. Mas outros fatores participam muito nessa agressão, como a pepsina, drogas, principalmente os anti-inflamatórios, aspirina, o Helicobacter pylori e o tabagismo. Tá? Essa história de falar que comida faz mal para o estômago, isso é mito. Falar que não sei o que é mito. O que faz mal para o estômago, que produz agressão à mucosa gástrica, são aqueles 5 itens ali. Certo? Eu costumo brincar com os meus alunos, eles ficam me olhando, se você chegar em casa hoje e falar isso para a mãe de vocês, vocês vão apanhar, porque elas juram que comida faz mal para o estômago. Mentira. Dieta para tratar úlcera não existe. Dieta para tratar gastrite não existe. Tá? E os mecanismos de defesa? O muco, bicarbonato, o fluxo sanguíneo do epitélio, a camada surfactante, né, que dá aquela hidrofobicidade, e o epitélio de revestimento. Tá? E de reparação. Quem participa a angiogênese, a proliferação celular, muito delas reguladas pelo EGF, a reconstituição epitelial e os fatores de crescimento, como eu acabei de falar, tem o EGF, o VEGF, tá? Bom, o que nós temos, assim, diferentes na gênese da úlcera duodenal e da úlcera gástrica? A úlcera duodenal geralmente tem uma inflamação do anto gástrico e do corpo, e o corpo é poupado. Há um aumento da produção de gastrina e há um aumento da secreção de ácido. Já na úlcera gástrica, geralmente a gente tem uma pangastrite. Uma pangastrite com diminuição de células parietais e mesmo se houver hipergastrinemia, não há aumento de secreção ácida. Então, as úlceras gástricas geralmente são normoclorídricas ou até mesmo hipoclorídricas. Geralmente, não estou dizendo que são todas.
E a úlcera duodenal, geralmente, ela é hiperclorídrica. Por quê? Porque na úlcera duodenal, o corpo é poupado. Na úlcera gástrica, geralmente, o corpo está doente também. Certo? É uma diferença bem tranquila da gente gravar, tá? Essa aqui é a teoria de como hoje, né? Teoria, tá? É uma hipótese, né? Em que se conjuga a presença do Helicobacter e os fatores genéticos. É a teoria cloridopéptica mais a infecciosa, tá? Então, depois que surgiu a descoberta do Helicobacter, a úlcera é uma doença infecciosa. Não é bem assim. A úlcera é uma doença de vários fatores, como a gente viu, né? E o Helicobacter é um fator importante, mas não é o único. Nós vimos que tem uma maior produção de HCl, mais HCl é ofertada ao bulbo duodenal, estabelece uma metaplasia gástrica no bulbo, ou seja, esse ácido vai lesar o epitélio duodenal e ali vai se fazer uma metaplasia de células gástricas no bulbo duodenal, colunares. Há então áreas metaplásicas que são colonizadas pelo Helicobacter. O Helicobacter vai sair do estômago e vai colonizar essas áreas metaplásicas no bulbo duodenal. A inflamação nessas áreas metaplásicas, por conta da presença do Helicobacter, menor vitalidade dessa mucosa, com a secreção contínua de ácido clorídrico e pepsina. Pepsina tem uma ação proteolítica importante, né? Há uma digestão ou erosão dessas áreas metaplásicas e a formação da úlcera, tá? Então essa é a teoria que se criou para a úlcera duodenal e bastante interessante, né? Visto que 90 e poucos por cento das úlceras duodenais você tem a presença do Helicobacter pylori. Diferentemente das úlceras gástricas. Olha lá, o úlcera duodenal, essa área em cinza, Helicobacter para valer. Na úlcera gástrica isso já é bem menos. Na úlcera gástrica tem mais a participação de outros agentes, como os anti-inflamatórios ou as causas idiopáticas, ou outras como os Ollinger-Ellis, etc, etc. Mas há uma diferença grande. A úlcera gástrica você tem mais ação de anti-inflamatórios, a presença, né, etiopatogênica mais de inflamatórios. Então, a prevalência de Helicobacter pylori é muito mais na úlcera duodenal do que na úlcera gástrica. E os anti-inflamatórios muito mais nas úlceras, o H. pylori mais nas úlceras duodenais, o inflamatório muito mais nas úlceras gástricas. Mas as duas principais causas de úlceras pépticas principais são o Helicobacter e os anti-inflamatórios não esteroidais. E isso se dá justamente porque os dois lesam o epitélio, os dois promovem diminuição dos fatores de defesa e pioram os fatores de agressão, aumentam os fatores de agressão a esse epitélio. Tá? Então, o mecanismo, seja por inflamação, seja pela ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, que geralmente não só por contato, por diminuição da síntese de prostaglandinas, alteração da vascularidade das lesões nas células epiteliais, ou seja, no final os dois causam a mesma coisa, ou seja, causam lesão no epitélio gástrico e isso vai levar à presença da úlcera. Mas aqui reside um assunto importante para a prova. Aqui reside algumas coisas importantes. O risco de úlcera e complicações é diferente. O risco depende do tipo, no caso, dos pacientes infectados pelo Helicobacter pylori e na presença de anti-inflamatórios não hormonais. O risco de úlcera e complicações é diferente. O risco depende do tipo de usuário, o risco depende do tipo de anti-inflamatório não esteroidal, o risco depende da dose do anti-inflamatório não esteroidal. Nos pacientes de alto risco, a erradicação da bactéria previne a úlcera e suas complicações. A erradicação da bactéria, não há necessidade de se manter o IBP? Todo paciente que é usuário de anti-inflamatório não esteroidal sempre deve se pesquisar o IBP? Vamos ver, vamos tentar responder isso. Bom, esse é um trabalho de pacientes de alto risco, tá? Pacientes com história de alto risco são aqueles pacientes que já tiveram sangramento, úlcera hemorrágica, Helicobacter pylori negativo e uso crônico de baixa dose
de ácido amino salicílico, 100 miligramas por dia, tá? Após a erradicação, um grupo foi mantido com placebo, outro grupo foi mantido com IBP. Olha a diferença, um P de 0,008, ou seja, houve muito mais recidiva no grupo que não recebeu IBP do que aquele que recebeu IBP. Então, nos pacientes mesmo de alto risco, mesmo após a erradicação do Helicobacter pylori, deve ser mantido o IBP. O risco depende do tipo de anti-inflamatório não esteroidal. Aqui, pegou-se um grupo que tomou um coxib e outro tomou diclofenaco. O do coxib tomou só o coxib mais placebo. E o grupo de diclofenaco tomou diclofenaco mais omeprazol, fazendo aquela prevenção que a gente estava falando, tá? O grupo que tomou o coxib mais placebo teve menos incidência, embora não significativa, mas menos incidência de úlcera e úlcera com hemorragia do que usou o diclofenaco mais omeprazol. Ou seja, dependendo do tipo do anti-inflamatório não esteroidal, você pode ter menos lesão ulcerosa e menos lesão de úlcera com hemorragia. Mesmo comparando com um anti-inflamatório bastante tóxico, como a mucosa gástrica, como o diclofenaco, juntamente com o inibidor de bomba de próton. E quais são os fatores de risco para complicação com anti-inflamatórios não esteroidais e aminosalicilatos? Complicações que eu digo, hemorragia e perfuração. Principalmente, primeiro, paciente idoso, acima de 60 anos. Associação com corticoide. Dose alta de anti-inflamatório ou ácido aminosalicílico. Antecedentes prévios de úlcera. E o principal deles, olha lá, ó, associação com anticoagulantes. E essa é uma combinação terrível. Essa é uma combinação terrível. Associação de anti-inflamatório com anticoagulante. Infelizmente, a gente vê em inúmeros pacientes idosos de consultório essa combinação nefasta. Outros fatores, aqui o risco relativo em outros estudos, em relação ao fator de risco. Pacientes em tratamento com naproxen, que é um anti-inflamatório bastante tóxico para o estômago. A questão da idade, olha, de 65 a 74 anos tem um fator de risco, um odds ratio de 2,3. Quando você passa 75 anos, isso aí quase dobra. Então, a idade é um fator muito importante, tá? Considerando eventos não complicados, com eventos complicados, isso também aumenta muito, esses fatores de risco são muito importantes nessa questão. E pacientes com artrite reumatoide grave e tem que tomar muitos medicamentos anti-inflamatórios também são fatores de risco. Mas, principalmente, muito importante isso aqui, o risco de complicação nesses pacientes é uma história anterior de úlcera com sangramento, idade acima de 75 anos e uso de antiplaquetário. Isso, eu acho que de tudo isso que a gente falou, é isso que tem que ficar sedimentado. Esses três são os três grandes fatores de risco para complicações da doença ulcerosa péptica nos pacientes que estão usando anti-inflamatórios não esteroidais, e eu acho que isso é importante para uma prova dessa. E quais são as recomendações para pacientes em uso de anti-inflamatórios ou aspirina, ou acetilsalicílico? Primeiro, pesquisa e tratamento do Helicobacter pylori. Pacientes que irão iniciar tratamento com um anti-inflamatório esteroidal não seletivo. Então, o paciente é lá do reumatologista, ele vai começar um tratamento com anti-inflamatório, pesquisar o Helicobacter. Pesquisar e tratar, se for positivo. E desses pacientes de risco, que a gente falou agora, pacientes acima de 75 anos, pacientes em uso de antiplaquetários e que irão iniciar anti-inflamatório, pesquisar e tratar o Helicobacter, tá? Eu vejo aqui uma excelente questão de prova, hein? E quando é que se usa profilaticamente o IBP? Paciente de risco, independente do status do Helicobacter pylori. Tá? Qualquer paciente daquele lá, que a gente falou, daquele grupo de risco, tendo ou não Helicobacter pylori, deve fazer uso profilático do IBP. Quadro clínico da úlcera, talvez aqui alguma coisinha que possa, sei lá,
a queixa principal é a dor epigástrica, geralmente é uma dor urente, uma dor em queimação, né? A diferença da úlcera duodenal para a úlcera gástrica. A úlcera duodenal claramente melhora com as refeições ou uso de antiácido, dá um alívio, né, imediato após a alimentação. O paciente tende a comer mais e ganhar peso. A questão do clocking, né, que é o despertar noturno, né, que é a pessoa que acorda de madrugada, geralmente no mesmo horário, né, por volta das 3 horas da manhã, acorda com dor 3, 4 horas de madrugada, é muito mais frequente para a úlcera duodenal do que para a úlcera gástrica. E a úlcera duodenal pode apresentar um caráter periódico. Dói, daí passa um tempo, um período sem doer, depois volta a doer de novo. Tá? Na úlcera gástrica, pequena melhora ou piora com as refeições. Tá? Essa melhora não é tão clara. Aquele negócio de dói, come, passa, dói. Isso é coisa que não mostrou ser eficaz na clínica, não. A gente tem só essa diferença. Uma melhora muito com a refeição, outra melhora muito pouco. A úlcera gástrica é menos responsiva a antiácido, muito mais difícil de cicatrizar, viu, gente? Vocês podem reparar. Úlcera duodenal cicatriza muito fácil. Úlcera gástrica é difícil de cicatrizar. E isso tem implicações, a gente vai ver depois. A úlcera gástrica dá mais perda de peso e mais falta de apetite. Né? O estômago fica menos responsivo a ser saciado, né, de alimentação. Né? A úlcera duodenal está lá no duodeno, o estômago se enche fácil. Né? Na úlcera gástrica não, começa a encher e começa a doer. Né? O despertar noturno pode ocorrer, mas não é tão característico como na úlcera duodenal. Então são coisas assim que pode ter alguma pegadinha nesse sentido aí. Não acredito muito, as complicações não acho que são relevantes, não, todo mundo já sabe. Aqui é outro detalhe importante, interessante. A velha classificação de Sakita, tá? E aqui a gente tem A1, A2, H1, H2, S1, S2, mas assim, isso talvez, eu vou mostrar depois, alguns slides, mostrando mais ou menos a característica de uma e de outra, mas isso aqui eu acho que pode pegar um pouquinho com relação às imagens. Por exemplo, isso aqui são duas úlceras A1, tá? Ou seja, são essas ulcerações mostrando atividade mesmo, bastante atividade, né? Aqui já duas úlceras A2, né? Você vê uma coisa importante que diferencia uma da outra, né? Aquela hiperemia nos bordos, né? Vocês estão vendo lá? Um pouco a elevação da borda com hiperemia nos bordos, né? Isso é que diferencia a A1 da A2, tá? Bom, é o ponto principal, né? Tem outros também. A H1, você já vê que é um processo que está começando a querer cicatrizar, né? Já tem uma certa pequena convergência, tem as bordas hiperêmicas, né? Uma certa tentativa daqueles processos se resolver, né? Também. E essa aqui? Alguém se atreve a dizer? Estou falando assim porque vocês vão ter... Isso aí tem que ficar bem dinâmico, né? Que úlceras são essas? São úlceras pépticas, gente. Só que essas duas úlceras aqui, elas estão junto a uma hérnia de hiato, chamada de úlcera de Cameron. Tá? E aquelas ali estão no duodeno. São duas úlceras, uma querendo se beijar. São chamadas de kissing ulcers. Tá? Diferença entre úlceras benignas e malignas. Quando é que a gente acha que é uma úlcera benigna? Plana, lisa, regular, recoberta por exudado fibroide branco. Já a úlcera maligna é uma úlcera com fundo sujo, necrótico, quase irregulares. Mas o principal é a delimitação dessa úlcera e a convergência de pregas. Né? Na úlcera benigna, essas bordas são bastante nítidas, regulares, bem delimitadas. Na úlcera com caráter de malignidade, elas são irregulares, mal definidas. Né?
presença de tecido de regeneração ao redor da úlcera é uma coisa que fala a favor de benignidade, né? Essa úlcera está querendo se resolver, como eu falei na H1, na H2, né? A úlcera maligna não, ela é infiltrada, tem presença de áreas deprimidas ou irregulares, né? Ou elevadas, né? Como eu falei, as pregas convergem para a úlcera de maneira regular quando a úlcera é uma úlcera benigna, né? A úlcera com caráter de malignidade ou tem uma interrupção abrupta da prega, ou tem a terminação chamada em baqueta ou em ponta de lápis, afilamento da prega, né? Ou tem fusão entre as pregas, né? Então essas características eu acho que são boas pegadinhas para a prova, tá? A úlcera benigna geralmente é única, a úlcera maligna pode ser múltipla, a questão da benigna está na pequena curvatura, a úlcera maligna geralmente de grande curvatura, e a questão do tamanho. Mas eu acho que principalmente as bordas da úlcera e as pregas que convergem para essa lesão são os pontos mais importantes para você diferenciar entre o que é benigno e o que é maligno. Ou suspeitar, né? Outra coisa importante para essa prova de vocês, coleta de biópsias. As biópsias de uma úlcera, sempre tentar coletar na porção interna das margens da lesão. O primeiro fragmento, tentar fazer na margem proximal. Se pegar na margem distal, aquele ali vai encher de sangue, você não vai saber mais onde vai pegar. Sempre tentar pegar quatro quadrantes e evitar as áreas necróticas. Se fazer biópsia em área necrótica, você não está fazendo nada. Você está jogando material fora, né? Fragmentos. 6 a 7 fragmentos por lesão. Mas isso é proporcional ao tamanho da lesão. Às vezes, 6 a 7 fragmentos numa lesão de 3 centímetros não é nada. Você tem que coletar 10, 12. E em todos os casos, pesquisar o Helicobacter. Não só na lesão, como também fora da lesão. Tá? Fazer aquele regime de coleta do Helicobacter. Você pesquisa, faz as suas biópsias na úlcera, depois você vai, faz 2 no corpo, 2 no ânus e 1 na incisura. Certo? Segmento. Úlcera duodenal, facinho de cicatrizar, 4 semanas, a maioria está cicatrizada. Novo exame só é necessário se houver refratoriedade dos sintomas e se você quiser confirmar a erradicação do Helicobacter pylori, né? E nos grandes centros aí, geralmente o pessoal faz isso para a úlcera duodenal só com teste respiratório. Nas gástricas, aqui eu acho outra pegada para a prova, hein? Isso vai por mim. As gástricas, você geralmente faz um novo exame 6 a 8 semanas após o tratamento para avaliar a cicatrização, coletar novas biópsias, mesmo se a citologia anterior for de úlcera benigna. Você faz a biópsia anterior, mesmo se for benigna, a úlcera está cicatrizada, faz de novo. Tá? Como é que chama, gente? Murakami, síndrome de Murakami. Tá? Aquela úlcera que você tratou, ela cicatrizou, você vai fazer uma biópsia ali, tem neoplasia. Na verdade, você cicatrizou uma lesão neoplásica. Se for negativo uma malignidade e maior que 50% de cicatrização, quer dizer, a úlcera reduziu em mais da metade do seu tamanho, você prolonga o tratamento com a mesma droga. Se cicatrizou menos que 50%, você dobra a dose ou muda a medicação por mais 6 semanas. E manter o controle com biópsia até a cicatrização completa. Tá? Na hemorragia, na doença péptica hemorrágica, nas úlceras hemorrágicas, a endoscopia pode atuar no diagnóstico, prognóstico, na terapêutica, isso é bem conhecido, né? Os tipos de úlcera hemorrágica e a sua incidência e recidiva, tá? Então aqui, aquelas úlceras com sangramento, o Forrest, né? 1A, 1B, etc, etc. Com sangramento vivo de alto débito, recidivam muitíssimo, né? Esses pacientes é aconselhado fazer, inclusive, repetir esse exame em 24, 48 horas, porque esses pacientes recidivam muito, mesmo depois de hemostasia. Sangramento em jato ou gotejamento, né? Isso já recidiva muito menos. Vaso visível recidiva muito, tá?
Esse aí pode ser alguns itens que pode ser cobrado nas provas, coágulo aderido já menos, pontos pigmentados bem menos, e sem evidência de sangramento quase praticamente nada. Então, lembrar dessa classificação de Forrest e dos agentes que se usam para se coagular, ou se fazer hemostase dessas lesões, tanto do ponto de vista de injetáveis, mecânicos, tópicos, de contato e sem contato, tá? Então, isso é só para vocês darem uma lembrada nessa parte aí. Isso aí não é o assunto da aula, mas talvez isso aí tenha alguma relevância para a prova. O tratamento visa o alívio dos sintomas, a cicatrização das lesões e a prevenção das recidivas e complicações. Obviamente, todo mundo fala, úlcera a gente trata com IVP. Não. A gente pode tratar com agentes pró-secretores, tá? Ninguém usa isso muito, mas isso aí pode ser assunto de prova. Antiácido, sucralfato, bismuto coloidal, prostaglandinas, misoprostol, né? Como antissecretores, bloqueadores H2, como eu falei, inibidores de bomba de próton, que são os agentes mais usados hoje, ultimamente, tá? O Helicobacter pylori, a questão do Helicobacter pylori, tratamento do Helicobacter pylori, esquema TRIPS convencional, ou os esquemas de retratamento, que se substitui a claritromicina pela levofloxacina, ou o esquema 4, usando IBP mais bismuto e 2 outros antibióticos, o controle de erradicação no mínimo 4 semanas, né? No mínimo 4 semanas, de 4 semanas para frente, né? Isso não é tão importante, mas acho que todo mundo sabe, mas eu acho que importante esse esquema. Quando uma úlcera péptica é refratária ou recorrente, você vai investigar fatores de risco e de não aderência ao tratamento. Quais são os fatores de risco? Tabagismo, alcoolismo, estresse, anti-inflamatórios, etc, etc. Ou se o paciente tomou o medicamento corretamente. Se a infecção do Helicobacter pylori é persistente, avaliar no caso de resistência bacteriana. Ou aqueles casos em que a úlcera não está relacionada ao Helicobacter pylori. Depois que foi tido toda essa história do Helicobacter pylori, todo esse boom do Helicobacter pylori, se descobriu que tem muitas úlceras que não tem nada a ver com o Helicobacter pylori. São os pacientes que têm hipersecreção idiopática, predisposição genética, Zollinger Ellison, e aqueles casos que são falsos negativos para o Helicobacter pylori. Na úlcera péptica gástrica, como eu falei, tratamento de 6 a 8 semanas, se for positivo para o Helicobacter pylori, tratar. A endoscopia digestiva alta com pesquisa do Helicobacter pylori. A cicatrização foi mais que 50%, prolongar o tratamento por mais 45 dias e reavaliar. Se for menos 55%, trocar ou aumentar a dose da medicação por mais 45 dias, reavaliação endoscópica. Se cicatrizou, seguir. Se não cicatrizou, avaliar o algoritmo de refratariedade, ou seja, por que isso está acontecendo, e nesses pacientes que não cicatrizam, como eu falei, continuar fazendo biópsia, e o paciente que não cicatriza, considerar cirurgia. Tenho um exemplo de um paciente em que eu fiz durante 6 meses de endoscopia, a úlcera não cicatrizada. Mandei para cirurgia, era um linfoma. Então, esses casos, a gente tem que ficar bastante esperto, tá? Era isso, gente. Como eu disse, não foi uma aula padrão daquelas que a gente faz, mas uma aula buscando tópicos e temas que podem ser objetos de alguma pegadinha, alguma coisa. Então, gente, isso aqui é rápido, tá? Não é teste de conhecimento, é só para começar a fazer o exercício disso aí, tá? Isso aí na endoscopia, nas provas de endoscopia, isso aí é uma coisa importante. Então, ó, descrição. Bulbo duodenal com mucosa difusamente enantemática, demasiada, apresentando úlcera de limites nítidos, regulares, fundo fibrinoso, bordas elevados em rampa, enantemáticas. Qual a classificação de Saquita? A1, A2, H1, H2, S1, S2. Alguém quer fazer? Vocês querem fazer? Levantar a mão? A, é B, é C, D? Hã? A1 ou H? Tecido de regeneração. Ó, já tem gente vendo tecido de regeneração. Olha aí como é que a coisa está andando, tá vendo? É H, é A ou é H? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Só me veio a memória.
quarto ano de ginásio, naquela época era ginásio, né? Hoje é oitava série. Aí o professor de matemática lá, né? A vezes B, AB. Um colega meu, hoje é médico, sentava na primeira fila, né? K vezes H, KH. Ele falou, vai cagar lá fora. Tá bom, gente, vamos lá. A2 de Saquita. Essa úlcera, ela tem está na parede posterior do bulbo adrenal. Na realidade, parede posterior para a vertente inferior do bulbo. Parede inferior para a vertente inferior do bulbo, né? Inferior para a vertente inferior do bulbo. É muito interessante nessa imagem o aspecto nas bordas da úlcera. Esse aspecto lembra muito áreas gástricas. Realmente, na patogenia da úlcera, a infecção pelo Helicobacter pylori ocorre sobre a mucosa metaplásica. Lembra que a gente falou? Esse aspecto que você vê é típico de metaplasia gástrica em borda de úlcera. Certo? E essa aqui? Nessa imagem você observa extensa crosta hemática, disposta longitudinalmente sobre prega da grande curvatura do corpo gástrico. Há também um discreto edema de pregas. A pesquisa de Helicobacter foi negativa. É uma gastrite endoscópica erosiva plana do corpo com sinais de sangramento, uma gastrite endoscópica erosiva elevada do corpo com sinais de sangramento, uma gastrite endoscópica erosiva plana do corpo com sinais de sangramento, ou uma gastrite endoscópica erosiva elevada do corpo com sinais de sangramento. Acho que, na verdade, só tem duas respostas que estão bem parecidas, né, e que é a resposta correta. A, B, C, D ou A, B, C, D ou E? A ou é B? Ou é C? Ou é D? A A e a C são parecidas, né? Não, é corpo. Não, é a A e a D. Gastrite endoscópica erosiva plano do corpo com sinais de sangramento. Letra A, né? Esse paciente tomou altas doses de anti-inflamatório, que a lesão é típica de lesão por anti-inflamatório, né? Após traumatismo do joelho durante atividade esportiva. Passou então a apresentar intensa dor e vômitos com algumas estrías de sangue negro, sangue escuro. O quadro endoscópico é clássico do grupo de lesões agudas hemorrágicas da mucosa gastrointestinal. Apesar dos anti-inflamatórios causarem esse tipo de lesão, elas são mais típicas em pacientes gravemente enfermos, politraumatizados e chocados, né? Onde a vasoconstrição participa de origem isquêmica das lesões. Paciente UTI, né? E essa aí? Isso é úlcera gástrica de antro, úlcera gástrica de corpo, gastrite endoscópica erosiva plana moderada do antro, gastrite endoscópica erosiva elevada ou moderada do antro, nenhuma delas. É antro ou corpo? É plana? Alguém se candidata? Letra A? Gastrite edematosa edemática no antro em grau intenso. 2 úlceras antrais com cerca de 3 a 5 milímetros. É possível que duas dessas lesões sejam erosões e não úlceras. É possível, não dá para dizer, né? Então, esse caso ilustra a dificuldade não rara que a endoscopia se enfrenta na diferenciação apenas pela macroscopia entre úlcera e erosão. Lembra do conceito? Úlcera passa da muscular da mucosa. Erosão não passa, mas definir isso macroscopicamente é muito difícil, tá? As erosões são soluções de continuidade que complementam a lâmina própria. Isso a gente já falou. Não precisa de falar mais. Essas imagens, muitas vezes são difíceis da gente analisar os slides. Porque, por exemplo, a mucosa do corpo, da parte anterior, ela é idêntica do antro. Se você não tiver... mas olha, quando eu fiz a prova, caía cada imagem lá que você falava assim, isso aí é um cotovelo, um joelho ou a região glútea de alguém, sabe? É muito difícil. É mesmo, é muito difícil. Às vezes você perde o parâmetro até anatômico, né? Se você não tiver situação
você estiver fazendo a endoscopia, você sabe. Mas a prova pelo menos era assim, tinha essas imagens. E é desse jeito ainda, né? Eles cobram isso. A pessoa tem que estar com esse jogo de imagens na cabeça, assim, muito... Colo sigmoide. Ju. Hã? E que é isso, Ju? Doença de Crohn? Retocolite? Não é, né? Hemangioma? Hemangioma? Ou uma colite específica? Gente, isso aqui é uma colite específica. Essa paciente usada anti-inflamatório. Anti-inflamatório dá qualquer tipo de lesão no trato gastrointestinal. Muito mais comum, lesão de anti-inflamatório. Acabamos de falar muito de anti-inflamatório, né? Qual a lesão, qual o local mais comum de lesão por anti-inflamatório no trato gastrointestinal? Intestino delgado. 60% a 80% dos pacientes têm lesão no delgado. Depois que inventaram a cápsula, que vieram descobrir. O cólon é muito mais frequente, é o segundo lugar mais frequente. Depois é que é o estômago e o duodeno. Tá bom. E essa aqui? Variz difuso, angiosplasia, cardite, fundoplicatura, nenhuma. A gente imagina que é angiosplasia, mas não é angiosplasia, né? Isso, na verdade, está sendo muito falado agora, mas isso é cardite, tá? Esse termo gastrite, né, e sem se referir a cardite, dá esse tipo de lesão. E que pode, às vezes, confundir, mas o diagnóstico é de cardite, visto por reto. E essa lesão está clara, né? Reto sigmoide, lesão vegetante, não é Crohn, não é condiloma, NELT e reto sigmoide, né? Esse está bem claro. Esse aqui também, esofagite pulmonília, né? Não tem dúvida. Essa classificação de monilise, é legal isso aqui. Isso aqui é boa questão de... Eu coloquei isso por causa dessa questão de prova aí, viu? Possível, né? E essa aqui? Essa é boa. Esse é o esôfago médio. Isso é um esofagite por citomegalo, que dá úlceras grandes, né? Herpes, trauma por aparelho, úlcera aguda por anti-inflamatório, nenhuma delas. Na dúvida, vai em anti-inflamatório. Quer ver? Lesão aguda recorrente, Borden Peak, tá? Ele tinha tomado AS, ficou parado aí, úlcera medicamentosa. Dessa questão tem uma coisa interessante também, daquela lá. Você falou do citomegalovirus e herpes, aí na prova de onde você faz a biópsia. Do órgão ou do cérebro? Pois é, verdade. Vale a pena ter isso. Lesão ulcerada na pequena curvatura gástrica. Aquela questão que eu falei de diferenciar entre úlcera benigna e úlcera maligna. Tem características definidas de benignidade, tem características definidas de malignidade, tem características definidas de lesão por anti-inflamatório não esteroidais. A pesquisa de Helicobacter pylori é obrigatória. Úlcera gástrica ativa do mercado. O diagnóstico de úlcera gástrica deve ser feito após a biópsia ser negativa para as células neoplásicas. Antes da biópsia, o diagnóstico deve ser feito como lesão ulcerada. A gente fez muito laudo, assim, sugestivo disso, sugestivo daquilo, pode até colocar, mas o diagnóstico é de uma úlcera. Ninguém sabe se aquilo é maligno ou benigno, né? Tanto a biópsia como a pesquisa de Helicobacter pylori são obrigatórias nas lesões ulceradas. Esse paciente fazia uso crônico e regular de propoxifeno, né? A erradicação da bactéria é obrigatória nas lesões gástricas, é muito prudente o controle endoscópico da cicatrização após 8 semanas de tratamento. Não é raro que as aparições ulceradas sofrem ulcerações inflamatórias e cicatrizem com tratamento. Lembra que eu falei de sempre biopsiar a úlcera gástrica, mesmo depois do tratamento, ela estiver fechando, né? Uma nova biópsia sobre a cicatriz realmente confere segurança. Essas questões não são minhas, eu peguei na internet, mas muito do que a gente falou na aula está aqui.
E essa aqui? Essa aqui tá de graça, né? Ângulo hepático, doença de Crohn, colite isquêmica, lesão isquêmica do cólon, leiomioma ulcerado, neoplasia. Neo. Gente, é isso aí, neoplasia. Muito obrigado, desejo a vocês sucesso e contem comigo.